Hoje eu quero ensinar para vocês quais são as maneiras que você tem para entrar aqui no país de Portugal neste ano de 2023. Muito prazer, meu nome é Victor, eu sou agente de viagens, eu sou especialista em imigração para Portugal e tenho ajudado muitos brasileiros a realizarem o sonho de imigrar aqui. Atualmente vivo na cidade do Porto e tenho vivido também aí uma rotina do imigrante, então pode acompanhar os vídeos que você vai gostar. E hoje eu quero ensinar para vocês a principal dúvida que muitas pessoas têm, que é referente qual que é a maneira correta que eu vou entrar em Portugal, como que eu posso fazer para entrar, tem visto, precisa de visto, o que é necessário, enfim, eu vou solucionar todas essas dúvidas para vocês ainda nesse vídeo, tá bom? E eu quero começar explicando para vocês primeiro, até tirando algumas dúvidas, né? Então é bem importante você se atentar. Então quero falar em primeiro lugar sobre o novo visto, certo? Autorização de residência para os representantes, né, para as pessoas que compõem ali a CPLP. Se vocês não sabem, tá bom? CPLP significa Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, certo? E subiu a portaria no dia 1º de março que todos os cidadãos que falam a língua portuguesa vão ganhar ali uma autorização de residência para ficar no país de Portugal por até um ano, tá bom? Só que você não pode confundir a autorização de residência com o título de residência, tá bom? Os benefícios, eles não são os mesmos. Então, para que eu te explique um pouco melhor, certo? Se você, por exemplo, entrar com o visto da CPLP, que no caso não é um visto, né, uma autorização de residência, você pode morar no país de Portugal por até um ano. Aí você não consegue, por exemplo, conseguir o reagrupamento familiar, você não vai conseguir financiar um carro, você não consegue financiar uma casa. Então ele só vai te permitir a morada no país, certo? Agora, quando você possui o título de residência, automaticamente você consegue aí, enfim, melhores benefícios, como o reagrupamento familiar, você consegue se deslocar entre os outros países, né, do espaço Schengen com legalidade, perdão, e você também consegue financiar um carro, enfim, você tem muitos benefícios possuindo o título de residência, tá bom? E para que você possua o título de residência, hoje nós temos duas maneiras, que são as mais comuns entre os brasileiros e os imigrantes. A primeira delas se chama você entrar no país com o visto de procura de trabalho, tá bom? Se você não conhece, eu vou te explicar um pouquinho melhor. O visto de procura de trabalho, ele te permite que você entre no país de Portugal, certo? É, legalizado para procurar emprego durante ali o período de 120 dias, certo? Então você ganha o visto para procurar trabalho. Ele não é permitido, certo, que você entre com sua família. Ele é um visto único, então você pode ir sozinho, né? Se você tiver esposa e filhos, por exemplo, você vai sozinho, consegue emprego e a partir do momento que você consegue emprego, você tem ali a possibilidade de conseguir uma autorização de residência, as documentações, né, como NIF, como NIS, certo? Também para utilizar em Portugal durante ali o período de um ano e também para utilizar somente dentro do país de Portugal, tá bom? Então, o visto de procura de trabalho, ele é feito para que você entre no país, consiga as documentações que você tem que renovar anualmente e ela te permite que você utilize essas documentações apenas no país de Portugal, tá bom? E se por acaso você não conseguir emprego durante ali os seus 120 dias, você pode estender esse visto para mais 60 dias, ou seja, totalizando o período de 6 meses que você tem para procurar trabalho em Portugal. O maior benefício desse visto é que você entra de uma forma legalizada, certo? Para realmente dar início na sua vida. Qual é o ponto negativo que eu tenho para te dizer sobre o visto de procura de trabalho? É que se você tem um plano de viagem curto, né, algo para 3 a 6 meses no máximo, é um tipo de visto que ele não vai compensar para você. Até porque a parte da VSF, os consulados do Brasil estão tendo divergências de informação, estão atrasando muito, às vezes pedem o mesmo documento e uma parte burocrática muito enrolada. Então, isso pode prejudicar você que está querendo viajar com urgência. Então, não recomendo que você faça um planejamento de viagem curto utilizando o visto de procura de trabalho. A média de custo hoje, além das taxas de consulado, taxas de apostilamento de documento e, enfim, envio, você tem ali uma taxa inicial que é uma comprovação de renda, né, que eu falo basicamente, que é de 13 mil reais. Então, você tem que ter esse valor
dentro da sua conta, porque uma das cláusulas, né, para que você emita o visto é você ter essa comprovação de até 3 salários mínimos. E hoje, fazendo a conversão de 760 euros, você tem que comprovar esses 13 mil reais. Além, claro, de você já ter comprado a sua passagem de ida e de volta e ter ali um comprovante de renda para até 120 dias, seja por carta convite ou até mesmo por reserva de hotel, além do seu seguro de vida, que também tem que ter os 120 dias ali comprovados. Ou seja, o investimento financeiro para você tirar esse visto, ele é um pouquinho maior. Então, além da parte burocrática, você tem que fazer toda a análise se ele vai se encaixar dentro dos seus pré-requisitos de viagem, certo? A segunda opção que eu vou te sinalizar agora, o outro formato, que é um dos formatos que muitos brasileiros utilizam, é realizar uma viagem a turismo. Então, hoje a gente sabe que para entrar como turista no país de Portugal, não é necessário visto. Você consegue entrar no país, conhecer o país, visitar de forma legalizada, sem obrigatoriamente você entrar com visto. E o que alguns brasileiros fazem? Eles realizam a viagem como turista, certo? Conhecem o país, verificam, né, dentro do período que ele é permitido ali, de até 3 meses, de conhecer, visitar, ver se vale a pena mesmo ficar ou não, se é tudo o que eles imaginam, criam ali um plano de estratégia, certo? E de repente até decidem ficar no país de Portugal. Tá bom? Só que para que você fique dentro do país de uma forma legalizada, você precisa tirar as suas documentações. Então é importante que você emita o seu NIF, o seu NIS, faça uma abertura de conta no banco e o seu pedido de residência, né? Que no caso a gente chama de manifestação de interesse. Então você praticamente realiza um pedido, você demonstra interesse em ficar no país e eles vão te pedir alguns documentos, vão fazer toda a análise e ali fazer a aprovação do seu documento, certo? Essa aprovação, antigamente, estava levando no mínimo ali 1 ano e meio até 2 anos para aprovar a sua manifestação de interesse. Porém, neste ano de 2023, o CEF está fazendo algumas investidas, o próprio governo de Portugal está lutando, né, para que eles consigam legalizar o máximo de imigrantes dentro deste mês de março de 2023, para que eles encerrem o CEF, né, façam a extinção do órgão e criem um novo órgão para ajudar os demais imigrantes que vão chegar no decorrer dos anos. Bom, até o momento isso é uma teoria, né? Está apenas sendo feita e investida, mas não é nada oficial, então a gente acaba vendo algumas especulações na internet que não vale a pena a gente se apegar, até porque se a gente depender do governo ou de alguém, a gente acaba nem realizando a nossa viagem. Então, o que eu tenho para te instruir no dia de hoje, referente a essas informações, certo? É que mediante a isso, você tem que analisar, você tem que definir uma data de viagem, certo? Você tem que ter um planejamento financeiro e você tem que ser uma pessoa que estude bem as cidades e as oportunidades de Portugal. Hoje eu falo para todo mundo que Portugal ele é um país que ele te dá a oportunidade de recomeçar a sua vida, principalmente se você atingiu uma certa idade, não alcançou alguns objetivos pessoais ou não criou uma estabilidade para sua família e plano de futuro. Portugal, ele é a porta de entrada para você dar nesse início, certo? Só que é importante que para que isso dê certo, você tenha um bom planejamento, uma boa reserva financeira e faça as coisas da forma correta. Essas possibilidades que eu te apresentei hoje de vistos são o que está acontecendo hoje no ano de 2023, que causa até um pouco mais de confusão na cabeça do imigrante ou da pessoa que está querendo ir para Portugal, né? Porque ele fala, afinal, qual é a melhor opção para a gente ir para Portugal? E eu te respondo que não existe uma melhor. Dentre as 3 opções, não existe uma melhor. Apenas você tem que analisar as que se encaixam melhor dentro do seu próprio objetivo, certo? E se você quiser um pouquinho mais de ajuda sobre esse assunto, é só você me chamar no link que está na descrição, certo? Aproveitar uma assessoria completa e gratuita que está rolando e também um excelente preço no pacote de viagem que está te aguardando ainda esse mês, tá? Então estou te esperando lá. Não esquece de se inscrever no meu canal, deixar aqui nos comentários o que você achou e de me acompanhar nas demais redes sociais. Victor Viagens, você conhecendo o que há de melhor.